Oi, meus amores, feliz de encontrar com vocês. Na nossa última conversa, nós falamos um pouquinho sobre algumas questões em torno do espírito e das encarnações. E comentamos que Kardec continuaria, ainda no item 6 da introdução de O Livro dos Espíritos, abordando algumas questões sobre os espíritos, sobre os mundos e também, que é parte do que nós vamos trabalhar hoje, sobre a comunicação entre os espíritos. Seguindo ainda, naquele caminho que a gente vinha fazendo desde a nossa última conversa, Kardec recorda, e vamos lembrar que aqui ele está fazendo um resumo do que é a doutrina dos espíritos. Kardec deixa bem claro para a gente que os espíritos encarnam em diferentes globos do universo. Os espíritos renascem em todos os globos do universo. Então não existe essa, por exemplo, da gente achar que do universo inteiro a Terra é o único planeta que é habitado. E vamos falar a verdade, né? É muita falta de imaginação achar que Deus fez essa quantidade imensa de estrelas, de planetas, de astros, simplesmente para a gente ficar olhando de noite. A gente não merece tanto. Sinto muito, mas a gente não merece tanto. Todos os globos podem ser habitados e os espíritos encarnados habitam nesses diferentes globos. Os não encarnados ou errantes, aqueles que estão entre uma encarnação e outra, não ocupam uma região específica do espaço, do tipo assim, todos aqueles que não estão encarnados vão ficar morando na Lua, ou naquela região do sistema tal, da nebulosa tal, da galáxia tal e etc. Não, não é assim. Eles estão por toda parte no espaço e ao nosso lado. Eles podem estar aqui, convivendo junto com a gente, como podem estar em outras regiões. Eles não ficam presos a um espaço físico específico. Não é assim que as coisas acontecem. E quando a gente pensa nesse sentido, na verdade o que existe é toda, e Kardec coloca isso, uma população invisível que está se movendo ao torno de nós, em torno de nós, que está quase que se acotovelando com a gente de vez em quando, mas eles estão junto com a gente. E vamos ser muito sinceros, quando nós estamos nas nossas casas espíritas, seja na mocidade, na evangelização, tem muitos espíritos jovens, espíritos infantis, desencarnados que estão lá assistindo às aulas junto com a gente. Rogério, isso significa que eles podem estar na minha casa em qualquer lugar? Pode. Em qualquer lugar mesmo? Pode. Ai, meu Deus, o que eu faço então? Mantém um pensamento equilibrado, porque aí só vai chegar perto da gente os espíritos que respeitam o nosso espaço e a nossa liberdade. Eles não vão invadir a nossa intimidade. Depende muito do que a gente escolhe fazer. Mas isso é coisa lá pra frente. É só para dar trabalho um pouquinho para ir pensando por agora. Kardec continua falando que os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo material e mesmo sobre o mundo físico. Os espíritos que estão desencarnados por aí, eles vão influenciar esse mundo moral, porque existem vibrações, existem sintonias, existem afinidades, e ao mesmo tempo eles influenciam o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza. Isso em parte significa que muitas vezes quando a gente acha que a gente está conversando sozinho dentro da nossa cabeça, sabe quando parece que está quase uma discussão na nossa mente, a gente falando com a gente mesmo e a gente discutindo com a gente mesmo? Pode ser que na verdade a gente esteja captando os pensamentos de um espírito desencarnado, algum conhecido nosso que está aqui do nosso lado, que está aproveitando para bater um pouco de papo com a gente. Pode acontecer. Complicado isso, Rogéria? Eu sei que é. Mas é muito importante a gente ter noção dessas coisas para que a gente desenvolva cada vez mais a responsabilidade sobre os nossos próprios atos. Isso é muito sério. Por isso que a gente precisa se conhecer. Porque se eu me conhecer, eu vou saber que talvez aquela reação que tive, que aparentemente foi minha mental, não foi minha. Como pode saber que quando é uma coisa muito boa, como pode ser que às vezes a gente pense em uma coisa muito boa e de repente a gente se dê conta de que, nossa, eu não sou tão bom assim ainda, esse pensamento não foi meu. Pode ser uma inspiração de mais alto. Como ele é uma das potências da natureza,
é a causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados. Ou seja, os espíritos desencarnados influenciam também nos fenômenos da natureza. Vai demorar um tempo para a gente chegar nesse assunto, mas é importante a gente pensando nele. Vamos lembrar que aqui estamos falando de um resumo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. É o que a gente quis dizer quando a gente falou dessa conversa frequente. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas, nas dificuldades da vida e nos ajudam a suportar essas dificuldades com coragem e resignação. Os maus espíritos convidam, nos impelem para o mal. E para eles é um motivo de alegria, uma alegria meio má, ver a gente cair e ficar próximo a eles, ver a gente fazer o mal junto com eles. As comunicações dos espíritos com os homens podem ser ocultas ou ostensivas. Pode ser através desses fenômenos que a gente fala claramente mediúnico, quando a gente sabe que tem um espírito falando por meio de outro, como pode ser essa comunicação quase que silenciosa, mente a mente, que muitas vezes a gente nem se dá conta de que está se comunicando com outra pessoa, com um outro espírito. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós, mesmo que a gente não queira. Ah, mas como é que funciona isso daí? Pois é, eles podem estar falando aquilo pra gente. A gente não está querendo ouvir, tanto para bem quanto para mal. O seguir esses conselhos, o seguir essas orientações, é que tem que ser a nossa causa de preocupação. É diferente. A gente vai ouvir sugestões o tempo inteiro. Da mesma forma que quando a gente está na escola, a gente ouve convites dos mais variados tipos, mas a gente que escolhe qual convite que a gente quer aceitar ou não. Cabe ao nosso juízo, e aí quando fala juízo, não é só aquilo de, olha, juízo, menino. Não, não é só isso. Cabe ao nosso discernimento, à nossa capacidade de escolha, discernir, né? Separar as coisas boas das más. Separar as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais e geralmente acontecem pelos médiuns que servem de instrumento para essas comunicações. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. O que é isso? Os espíritos eles podem vir aqui se comunicar comigo tanto de forma oculta quanto de forma ostensiva, tá? Pela vontade deles mesmo, ou por invocação é quando eu chamo. Aquela coisa assim, às vezes, vamos dizer que eu perdi um avô, uma avó que era muito querida, e eu fico, ai, vô, que saudade de você, ai, vó, que saudade de você, e parece que de repente eu sinto a presença daquela pessoa. Isso é semelhante ao processo de invocação, mas eles também podem vir por vontade própria, o que significa que nós literalmente estamos cercados de espíritos o tempo todo. Nós estamos sob a influência desses espíritos o tempo todo. E cabe a nós garantir que aqueles que se aproximam de nós sejam aqueles com possibilidade de nos auxiliar e não de contribuir um pouco mais para as nossas dificuldades. Um beijo grande para vocês e a gente continua essa conversa depois.